Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, eu quero pedir para que vocês tomem os seus lugares, fiquem mais à vontade. Algumas coisas que vou falar essa noite, mesmo nessa parte introdutória, eu acredito que vai fazer parte de todo o pacote que eu desejo falar a vocês essa noite. Amados, eu gostaria de dizer a vocês as duas palavras mais importantes que eu vejo na Bíblia para nós que pregamos, para nós que servimos ao Senhor e para todos aqueles que têm vontade de ir além do serviço, ampliar o seu serviço para o Senhor, é a palavra de e a palavra para. Eu sempre gostei dessa saudação dos apóstolos, quando eles diziam, eu servo de, para a igreja do Senhor. De fala de compromisso, fala de dependência, fala de propriedade. Nós somos servos de Jesus Cristo. Para serviço, para a igreja. Não somos servos da igreja para Jesus. Somos servos de Jesus para a igreja. E é nessa condição que eu estou aqui hoje. Na condição de para. Na condição de servo. Apenas isso. E para servi-los. Paulo escreve aos Efésios dizendo que o ministério foi constituído para isso. Para servi-los. E é nessa qualidade que eu estou aqui hoje. Não estou aqui propriamente como pastor, como pregador, mas como servo, e quero que vocês me ouçam assim. Quando João escreve a sua visão no livro de Apocalipse, quando está descrito essa grande visão, ele diz, eu João, irmão vosso. Ele não diz eu João apóstolo, ele não diz eu João o melhor dos 12, eu João aquele que inclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, ele diz eu João, irmão vosso, que sofre as mesmas tribulações em Cristo Jesus. É nessa condição que nós estamos aqui hoje. O que quero partilhar com vocês hoje é muito mais do que pão e peixe. Eu sei que tem pessoas, durante muitos anos viajando, eu vi pessoas que vêm atrás de pão e peixe. E Deus tem pão e peixe para muita gente. Mas o que Deus mais está interessado é distribuir sementes. Porque Deus trabalha com produção. A Bíblia diz que quando Ele joga água sobre a terra, não é para você se sentir bem, é para que a terra produza. Deus deseja que você receba sementes para conquistar, sementes para você ir além, sementes para você plantar na sua vida espiritual, na sua casa, no seu trabalho, e então você crescer no Senhor. Há pessoas que somente comem pão e peixe. Há outras que recebem a semente de Deus, os segredos, as chaves, e plantam na sua vida e então prosperam. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. O que você deseja essa noite? Você deseja pão? Você deseja somente água, o peixe? Ou você quer receber sementes de Deus para a sua vida? Diga para o seu irmão, eu prefiro semente. Diga, eu quero ser conquistador. Eu preciso das sementes de Deus. Foi assim que Deus, e é assim que Deus age na minha vida, por princípios. E é nessa linha que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Eu creio na prosperidade, eu creio no sucesso, eu creio na conquista, mas eu creio também numa outra coisa. Vocês não vieram aqui para ouvir Moisés e Elias, porque tem muita gente que vem atrás para ouvir Moisés, ouvir Elias, ouvir os profetas. Mas Deus disse, a ele ouvi, Jesus. Eu não vim aqui apenas trazer uma palavra, eu vim ser a voz de Deus para você. E não quero que você me ouça, eu quero que Deus fale contigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, queridos, não é o pregador que prepara a mensagem. É Deus que dá o que o povo necessita. Vocês é que determinam o que nós devemos pregar. Quando o ambiente é um ambiente de fome, quando as pessoas querem Deus, então Deus move
para que quem possa ministrar dê o que o povo precisa. Se o povo vem atrás de pão e peixe, então Deus vai dar pão e peixe. Mas se hoje vocês querem sementes, segredos, chaves, para entrar, para ter uma vida vitoriosa, é isso que Deus vai dar para você essa noite. Agora escute, Deus disse a Pedro: eu te dou a chave, mas quem tem que entrar é você. Deus dá segredos para você, Deus dá chaves para você, mas quem abre a porta é você. Você tem que entrar. Deus disse a Pedro: ó, eis que se dou a chave do reino, está aqui na tua mão. Mas quem decide entrar é você. Você está entendendo? Diga amém. Isaías capítulo 6. Eu sei que não vou poder descrever todos os segredos e chaves para uma vida de conquista, uma vida de sucesso, mas quero pelo menos desenvolver um passo, que acho ele tão importante quanto os outros. Isaías capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz: um ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e tocou na minha boca. Não foi nos olhos, não foi nos ouvidos, na boca. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, por muitas vezes eu tenho pregado esse capítulo, e confesso a vocês que, à medida que a gente vai meditando, à medida que a gente vai pensando, a gente vai descobrindo algumas coisas, alguns segredos, muito mais do que uma cena em si, muito mais do que uma visão, muito mais do que uma experiência, são segredos para uma vida de conquista. É bem verdade que muitas vezes eu participei de alguns congressos em que o tema estava baseado em Isaías capítulo 6, principalmente no que diz respeito, no que tange essa visão. Mas à medida que o tempo passa, à medida que a palavra vai amadurecendo na sua vida, você vai vendo que há alguma coisa muito mais forte por trás dessa visão. Há lições que são muito mais produzidas no nosso coração, sementes que são colocadas em nosso coração, a fim de que possamos conquistar, entrar numa vida de vitória. Eu encontro aqui pelo menos uns 4, 5 segredos, mas eu quero descrever o primeiro. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Quando você lê, você diz: Uzias reinava. Não, Uzias não estava reinando mais. Então há alguma coisa muito mais do que uma descrição cronológica, do tipo Isaías sobre a proteção do rei. Não, ele não era mais rei. Ele já tinha sido punido por causa do seu pecado. Ele estava leproso. Quem estava reinando nessa época era o seu filho chamado Jotão. Mas ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele não diz no ano em que reinava rei Uzias. Para você entender um pouco mais sobre isso, eu quero falar sobre essa primeira parte. Em Crônicas, no capítulo 26, fala, amados, que não houve, depois vi,
um general mais próspero em Judá do que o rei Uzias. A Bíblia diz que ele tinha mais de 300.000 soldados, tinha mais de 2.000 homens, cabeças, líderes, linha de frente, tropa de elite. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele prosperava. Nem mesmo os reinos do norte de Israel prosperaram mais do que Uzias. Urias, nesses dias, a Bíblia diz que Deus prosperava maravilhosamente na vida desse homem, porque ele obedecia ao Senhor. Queridos, a primeira coisa que me chama a atenção no âmbito da prosperidade é a obediência. Se alguém me perguntasse hoje, para que Deus nos chamou? Para obedecer. E a tradução de fidelidade, para mim, é exatidão. Não existe no reino mais ou menos. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. A palavra traduzida por fidelidade poderia ser traduzida por exatidão. Deus quer que você obedeça exatamente como Ele disse. Você sabe qual foi o pecado de Saul? Ele disse: eu obedeci ao Senhor, matei muitos amalequitas. Ei, o Senhor não mandou matar muitos, o Senhor mandou matar todos. Você sabe qual foi o erro dele? Ele achou que estava fazendo uma coisa boa e isso era o suficiente. O Senhor não fica impressionado com as coisas boas que faço, mas sim com as coisas certas. Eu não fui chamado para fazer coisas boas, eu fui chamado para fazer o que é certo. Está escrito na Bíblia, Samuel, profetas, homens, está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar na época podia ser uma coisa boa, levar ao Senhor um animal e oferecer um culto de adoração através do sacrifício, mas o profeta diz: não, muito melhor do que fazer uma coisa boa é fazer o que é certo. Obedecer é o melhor que Deus espera de nós. Levante as suas mãos e diga amém. Mas isso não é fácil. Mas é o que Deus espera de nós. E então a Bíblia fala, no capítulo 2 Crônicas 26, que Uzias era rei de Judá. Então todo o povo adorava esse homem, porque Deus era com ele. E onde ele colocava as mãos, prosperava. Mas diz a Bíblia, queridos, que houve uma época na sua vida, de tanto ele crescer e prosperar, exércitos, fortificações, agricultura, tudo cresceu. E a Bíblia diz, e Deus prosperava maravilhosamente, porque ele buscava ao Senhor. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, a palavra diz, Deus prosperará na sua vida. Esse é o maior segredo, a busca. Deus não se impressiona com os nossos levantar de mãos, nossos gritos, nossos embalos, nossas celebrações. Tudo isso é bom, mas o que mais mexe com o coração de Deus é quando nós nos expomos a obedecê-lo. Diga para o seu irmão, a grande chave da conquista é a obediência. Diga para o seu irmão mais do outro lado, para não achar que é acepção de pessoas. Diga para outra pessoa assim: olha, eu vou te contar um segredo. Deus nos chamou para fazer o que é certo. Muita gente aqui faz coisas boas, e graças a Deus por isso. Mas Deus não nos chamou para fazer somente as coisas boas, mas as coisas certas. E por que capítulo 6 de Isaías está esse cenário no ano em que morreu o rei Uzias? Por quê? Porque todos nós temos um pouco de Uzias. Ali trata-se muito mais de uma questão de substituição do que uma declaração cronológica. Era necessário morrer um rei
para nascer outro. Isso me faz lembrar quando Deus diz ao homem: eu te chamei para derrubar e depois edificar. Eu te chamei para arrancar e depois plantar. Queridos, para Deus fazer algo grande na nossa vida, primeiro Ele precisa derrubar algumas coisas. Para que Deus possa plantar algo em nós, é preciso que Ele arranque alguma coisa de nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Levante as duas mãos e diga glórias ao Senhor. Deus disse ao profeta, disse a Jeremias: eu te chamei para derrubar e para edificar. Primeiro, é preciso que algumas coisas da nossa vida sejam derrubadas, sejam quebradas, sejam colocadas por terra, para que Deus possa edificar outras coisas. Algumas precisam ser arrancadas da nossa vida. Elas estão tão presas, tão enraizadas, e Deus precisa arrancar para que possa nascer outras coisas. E foi exatamente esse cenário do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, era uma questão de substituição. Porque Uzias, ele ficou tão soberbo, tão orgulhoso de si, tão independente de si, que ele disse em seu coração: eu não preciso mais de Deus. E a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra e morreu leproso, separado de toda aquela pompa, porque esqueceu-se de que quem havia prosperado na sua vida era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se buscarmos ao Senhor, Ele dará o que necessitamos, o que precisamos, mas não podemos nos esquecer. Se um dia dermos as costas a Ele, se deixarmos de reconhecer de que Ele é o Senhor da nossa vida, estamos sujeitos a perder tudo. Eu lembro daqueles 9 leprosos que vieram a Jesus. Há pessoas que vêm desesperadamente para Jesus e buscam a cura e são curados e nunca mais aparecem. Pessoas que vêm atrás de uma busca financeira, então o Senhor ajuda, mas vão embora e não aparecem mais. Assim foi Uzias. Deus prosperou na sua vida, Deus deu tudo o que ele necessitava, mas quando ele se tornou forte e poderoso, ele deu as costas ao Senhor. Todos nós temos um pouco de Uzias na nossa vida. Quando nós estamos mal, corremos para o Senhor, desesperadamente buscamos ao Senhor. Então o Senhor nos abençoa, e como aqueles leprosos, nem voltamos para agradecer. Jesus disse: porventura não foram 9, não foram 10 que foram curados? Por quê? Porque só um, porque só você voltou. Todos nós temos um pouco de Uzias, e esse rei tem que ser tirado. Esse orgulho, essa soberba, essa independência, esse eu posso, esse eu consigo. Não, eu consigo no Senhor, eu posso no Senhor, eu ando no Senhor, eu caminho no Senhor, eu sou dependente do Senhor, sem Ele eu não sou nada. Esse deve ser o lema na nossa vida. Alguém pergunta para mim, muitas pessoas já me perguntaram: Rui, você viajou e viaja pelo Brasil inteiro. Falei: queridos, eu não tenho padrinho, eu não nasci num lar de pregadores, meus pais não foram pastores, mas eu busquei ao Senhor de todo o meu coração, amei a palavra de todo o meu coração. E eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Há muitos anos atrás, nós começamos um trabalho no bairro, eu não lembro se era o Parque Joinville, não era Parque Joinville, era lá para o Boa Vista. E começamos um trabalho do culto da Vitória à tarde. Eu escrevi um livro sobre isso chamado Vento Sopra. Quantos acreditam que Deus fala, irmãos? Levante as suas mãos e dê um brado de aleluias ao Senhor. Não é para mim, você crê mesmo que o Senhor fala? Diga: eu creio que o Senhor fala. Eu creio também de todo o meu coração. E eu estava naquela tarde lá. Eu tinha recém vindo de um acidente
em que já havia tido do Senhor uma vitória. E quando nós estávamos saindo da igreja, estávamos saindo da tarde, sabe aqueles irmãos que não estão nem aí para o que os outros vão falar, querem ser usados por Deus, querem ser ferramentas na mão de Deus. Eles não vivem em função dos outros, eles vivem em função de Deus. E eu estava saindo junto com os irmãos para tomar café na frente da igreja onde morava o líder daquele culto. E vem aquele irmão, meio baiano, e baiano é bem extrovertido, e ele gritou no meio da rua: ei! Aí olhamos, ninguém entendia nada. Ele começou a dizer: eu não sei porque eu estou aqui, mas Deus me mandou aqui, no meio da rua, irmãos. Pensa um cenário maluco, pensa uma coisa doida. Mas cristão, irmão, não se apavora com essas coisas. Já virou um culto evangelístico, já virou um Pentecostes no meio da rua. E aí esse irmão diz: olha, Deus me mandou aqui e eu preciso falar alguma coisa. Aí convidamos ele para tomar café na frente da casa, na igreja. E quando ele está tomando café, eu disse no meu coração, eu falei: Senhor, eu já ouvi tanta bobagem, já viajei tanto, já ouvi tanta gente falar da carne. Por favor, eu disse: se esse irmão vai falar alguma coisa de ti, eu quero que ele faça menção de um acidente que eu tive e de um milagre que eu tinha recebido. Irmãos, eu estava pensando isso. Aquele irmão olhou para mim e disse: servo de Deus, fui eu que te livrei daquele acidente, fui eu que poupei a tua vida. Irmãos, eu perdi a ação. E ele começou a falar. Eu estou falando isso porque eu quero aumentar a fé de vocês. Quero que vocês saiam daqui com fome, com desejo de ouvir Deus. E aquele irmão começou a dizer: eis que abro uma nova porta. E começou a me dar nome de cidades: Rio de Janeiro, Macapá. E começou a falar, Brasília. E foi falando, irmão, e foi falando. Irmão, sabe como é que é mulher? Eu cheguei em casa, contei tudo para minha esposa. O que você acha que a mulher vai fazer? Anota. Anotou tudo. Passaram-se alguns dias. A primeira cidade era Macapá. Irmão, Macapá fica lá perto do Equador, lá na linha do Equador, lá no Sambódromo lá. Passaram-se alguns dias, a minha esposa atende o telefone, meio-dia, ela está aí. Aquela voz. A minha esposa diz: amor, sabe de onde estão ligando? De onde? Macapá. Lembramos da profecia. Lembramos o que Deus tinha dito. Atendeu o telefone, aquela voz: ei, varão, aqui é o pastor Moisés. Eu falei: Deus. E eu perguntei já: irmão, me diz uma coisa, como é que você encontrou o meu telefone e me achou? Varão, é o mistério de Deus. Disse: nós estávamos selecionando algumas pessoas para vir pregar, e passou aqui um varão, amigo nosso, deixou seu telefone. Damos uma lista para o pastor, e o pastor disse: é esse aqui. Irmãos, todas as cidades que foi falado naquele dia, à tarde, elas se cumpriram na risca. E aí escrevi o livro Quando o Vento Sopra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você sabe por quê eu não abandono a pregação? Você sabe por quê eu amo pregar a palavra? Porque eu sei que ela é fiel. Eu sei que aquilo que Deus fala se cumpre. O problema é que na maioria das vezes esse sentimento de Uzias se apodera da gente. Buscamos a Deus por circunstâncias, porque estamos precisando de algo, não dele. Estamos precisando de um favor dele, não exatamente dele. Mas quando colocamos ele como a nossa prioridade, as outras coisas, elas são acrescentadas à nossa vida.
porque Ele sabe do que você precisa. Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, buscai primeiro a minha face. As outras coisas que vocês necessitam, eu vou dar para vocês. Tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós, Jesus chama de coisa. O carro é importante para Ele, é coisa. Grifes, roupas, pode ser bonito para nós, mas para Ele são coisas. Mas Ele diz: não, mas eu vou dar essas coisas. Eu não vou fechar a porta para as coisas, eu vou dar. Mas primeiro, busque o reino de Deus. Me coloquem como prioridade na sua vida. Voltando à introdução, no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração. Está ali Jesus, Pedro. Estão ali os discípulos e aparece Elias e Moisés. E eles se empolgam com a visão, porque algo de novo, de sobrenatural, um shekinah de Deus, sempre relacionado com fumaça ou nuvem, aparece lá. E eles estão empolgados. De repente uma voz: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Sabe, queridos, e aqui termino, nós precisamos colocar no nosso coração de que precisamos ouvir o Senhor todos os dias, ouvir a sua voz todos os dias. Tem pessoas que sabem muito mais de Moisés e muito mais de Elias do que do próprio Jesus. Tem pessoas que passam a vida inteira estudando sobre Elias, sobre Moisés, sobre os profetas, mas sabem muito pouco a respeito de Jesus. Deus disse: a Ele ouvi. E o segredo, o primeiro grande desse, quando Deus dá a Isaías essa visão, o primeiro segredo era esse, de ser totalmente dependente dEle. Nunca esquecer daquilo que Ele fez e fará por ti. Deus estava trocando a mentalidade de Isaías, fazendo morrer a sua autossuficiência, o seu orgulho, o seu eu posso, o eu quero, mas eu dependo, eu necessito, eu creio. Você está entendendo? Essa é a primeira coisa, ter uma visão a respeito de Deus, de quem é Deus, da sua santidade, dos seus atributos. Sabemos muito mais de prosperidade, de celear, sementes, segredos, vitórias, do que propriamente de quem é Deus. Precisamos saber mais quem é Deus e o que Ele é na nossa vida e o que Ele deseja fazer por nós. Então estaremos entrando, estaremos conquistando, estaremos indo no caminho certo. E Deus fará prosperar, e não somente prosperar, mas prosperar maravilhosamente.